Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o tema da aula de hoje é equações exponenciais. Para isso, pegue seu caderninho, faça as suas anotações, definição, exemplo e depois nós vamos construir o exercitando junto. Venha comigo! Equação exponencial nós vamos defini-la em três partes. Primeiro, pelo menos uma incógnita, um número desconhecido representado por uma letra. Então essa é uma das características que aparecerá na equação exponencial. Uma outra característica é relação de igualdade. Para nós termos uma equação, seja ela exponencial ou não, é necessário que a relação de igualdade a contenha. Um outro ponto bem relevante é pelo menos uma incógnita no expoente e base positiva diferente de zero. Então, essas três características nos dá o sentido ou o conceito da equação exponencial. Então, pela definição, nós teremos a seguinte situação na equação exponencial. São aquelas que possuem pelo menos uma incógnita no expoente e base positiva diferente de 1. Ou seja, vocês vão perceber pela propriedade que nós temos um a elevado a x que é igual a um a elevado a y. Isso implica dizer que o meu x, que é expoente, ele é igual a y. Tudo bem até aqui? Vamos a um exemplo. Nesse caso, nós temos aí 2 elevado a x. E esse termo é igual a 128. Como nós podemos solucionar essa situação? Simples, pessoal. Para resolver 2 elevado a x igual a 128, é preciso lembrar que o 128 ele é igual a 2 elevado à sétima potência. Ou seja, nós vamos trabalhar aqui com potência e as suas propriedades. Então, faz necessário você abrir um parêntese agora e recapitular alguns conceitos de potência e as suas propriedades para que a gente consiga trabalhar a equação exponencial. Mas voltando ao nosso assunto, assim como 2 elevado a x é igual a 2 elevado à sétima potência, isso porque o nosso x é igual a 7, conforme foi dado na definição no material anterior. Tudo bem até aqui? Vamos a mais um exemplo? Então acompanhe comigo. Agora nós temos aí um número racional, ou seja, nós temos 1/3 elevado a x, igual a 81. Da mesma forma, nós vamos abordar a questão da potência. E aí nós temos que trabalhar o 81 em decomposição de fatores primos. E aí você vai perceber que lá nós teremos o 3 aparecendo 4 vezes. E aí implica dizer que nós temos um 81 igual a 3 elevado à quarta potência. Sendo assim, o 3, o 1/3, desculpa, elevado a x igual a 81, na verdade e aí vale recapitular aqui, também outro ponto importante, quando nós temos um número racional, no caso que ele tiver o numerador igual a 1, isso nós podemos transformar ele em um número inteiro com um expoente negativo. Sim, basta perceber que nós vamos colocar o denominador como um número natural ou um número inteiro, e aí nós vamos ter ele acompanhado de um expoente negativo. E aí nós temos a seguinte sentença, que será 3 elevado a menos x igual a 3 elevado à quarta potência. E aí você vai observar que pela propriedade e pela definição da equação exponencial, nós podemos dizer que x é igual a menos 4.
nessa situação. A ideia para resolver as equações exponenciais se resume em transformá-las em uma igualdade de potência de mesma base. E aí vocês vão perceber, ou como foi trabalhado nos exemplos anteriores, vocês perceberam que nós trabalhamos essas equações a fim de que nós tenhamos, né, as potências de mesma base. E aí nós vamos trabalhar os valores do expoente, conforme a definição, né? Que é o a elevado a x igual ao a elevado a y, e aí nós vamos implicar em dizer que o nosso x é igual a y. Percebam que o a da base, ele simplesmente deixou de existir, ele foi anulado para se trabalhar aí com os expoentes somente. As raízes da equação, de uma equação exponencial, ela é trabalhada de igual modo. Então percebam no exemplo que nós teremos a seguinte situação, e aí vale ressaltar aqui que você deve se aprofundar em relação a essa igualdade e outras para verificar se realmente isso acontece com outras situações dentro das equações exponenciais. Então acompanhe comigo aí esse caso. Então nós temos aí quantas raízes tem a equação 2 elevado a x igual a x ao quadrado. Aqui eu pergunto a vocês, será que 2 elevado a x é a mesma coisa que x elevado ao quadrado? Então vamos ver os nossos casos aqui. É fácil observar que o 2 e o 4 são duas raízes, pois, aí vocês vão verificar por quê. Quando eu substituo o x igual a 2, nós teremos a seguinte situação, que 2 elevado ao quadrado é igual a 2 elevado ao quadrado. Lembre-se da generalização logo acima. Então esse é o primeiro caso. O segundo caso é quando o x for igual a 4. Nós teremos que situação? Então, vale lembrar aí que nós teremos o 2 elevado à quarta potência igual a 4 elevado ao quadrado. E aí vocês vão perceber que é bem similar. Para saber se há mais alguma raiz, podemos utilizar o gráfico das funções. E aí nós temos do gráfico estudado anteriormente, de y igual a 2 elevado a x e também do x elevado ao quadrado. E aí vamos verificar quantos são os seus pontos comuns. Nesse caso, nós vamos saber que os valores de x igual a 2 e x igual a 4, nós podemos verificar que existe mais um valor de x negativo, para a qual tem, aí nós vamos abordar novamente a generalização da sentença anterior, 2 elevado a x igual a x ao quadrado. E aí você vai verificar no plano cartesiano que está aí na sua telinha, que nós temos dois pontos em comuns, e pode acontecer de ter também para o conjunto dos números negativo. E aí vale você pesquisar e aprofundar sobre essa temática. Tudo bem até aqui? Agora nós vamos exercitando para praticar um pouco acerca dessa definição de equação exponencial estudada até aqui. Então acompanhe comigo primeiro exercitando. Resolvam a equação 3 elevado a x menos 2 igual a 9. E aí, o que você acha? O que nós podemos fazer para solucionar essa situação? Acompanhe comigo a solução. Então, nesse caso, como o nosso 9 ele é igual a 3 elevado ao quadrado, lembrando da definição anterior que nós temos que ter a relação de igualdade, então nós vamos trabalhar aí na base, transformando-as para que elas fiquem iguais e aí, a partir disso, nós podemos trabalhar os expoentes. Então, pela propriedade da função exponencial, nós teremos a seguinte situação, que 3 elevado a x menos 2 é igual a 3 elevado a x menos 2. Então, a equação inicial se reduz a... Então, vamos perceber aí que nós transformamos o 9 em potência de mesma base com a equação anterior. Então, ficará 3 elevado a x menos 2 igual a 3 ao quadrado.
Agora vamos trabalhar somente com os expoentes. Então nós teremos a seguinte equação: x menos 2 igual a 2. Então, nesse caso, implica dizer que o nosso x terá o valor igual a 4. Beleza? Então, o nosso segundo exercitando será uma situação aplicada utilizando a equação exponencial. Então, acompanhe comigo o material e vamos à resolução. Diz o seguinte, a situação: sob certas condições, o número de bactéria B de uma cultura, em função do tempo, medido em horas, é dado por B de tempo, bactéria em tempo, é igual a 2 elevado a T dividido para 12. Aí vem o comando da questão. Qual será o número de bactéria em 6 dias após a hora zero? Percebam a situação. Então, nesse caso, primeiro nós devemos transformar esses dias em horas. Então, nesse caso, nós temos aí 6 dias, e 6 dias nós temos, em um dia nós temos 24 horas, então basta você fazer o produto entre esses dois números, 6 e 24. E aí nós vamos ter 144 horas. Tudo bem até aqui? Agora, nós temos as horas. Eu vou utilizar agora a equação dada da situação e fazer as substituições necessárias das incógnitas. Então, acompanhe comigo o material. Nós temos aí, por exemplo, a bactéria em relação ao tempo é igual a 2 elevado ao tempo dividido para 12. Então, isso implica dizer que nós vamos substituir o T, que é o tempo, por 144 horas. Então, ficará a seguinte situação: B de 144 é igual a 2 elevado a 144 dividido para 12. Então, nesse caso, basta nós fazermos a divisão dessa razão no expoente, e aí nós teremos a seguinte situação, que B de 144 é igual a 2 elevado a 12 no expoente, beleza? E aí, na verdade, esse valor se desdobrará em B de 144 horas é igual a 4.096 bactérias. Portanto, a cultura terá 4.096 bactérias quando atingir 144 horas. Tudo bem, gente? Hoje vocês perceberam que nós trabalhamos a equação exponencial. E aí vale ressaltar que você precisa se aprofundar um pouco mais em seus estudos em relação a essa temática. Para isso, procure a nossa plataforma Eduque, reveja essa aula, faça as atividades complementares. Uma boa aula e até a próxima!